Hello, Anhão. Ai, chegou o meu momento favorito do mês. Análise de música. Vamos lá, meus amores. Vão chegando, vão se aconchegando. Que na aula de hoje nós vamos falar sobre uma música específica que os meus alunos pediram muito. Nossa, muito. Vocês não fazem ideia quanto me perturbaram a cabeça pra fazer a análise dessa música. Vocês não fazem ideia. Então, venho aqui, eu como uma boa fada madrinha, realizar esse pedido. Bom, antes de qualquer coisa, vamos levar em considerações alguns pontos importantes para serem salientados, não é mesmo? Nada novo sobre o sol, né, galera? Nada mudou, continua a mesma coisa, pronome em azul escuro, substantivo em amarelo e etc, né? Tirem um print para acompanhar ou peguem um caderno e anotem e só vamos. Vamos lá. Temos aqui Body to Body do BTS, né? Beijo, meus amores. Me pediram muito pra fazer análise dessa música, principalmente na parte do Arirang, né? Que os alunos queriam muito saber mais aprofundadamente sobre essa parte da música em si. Também porque alguns vão no show e me perturbaram muito pra aprender a cantar essa parte da música, porque eles querem cantar essa música. Então, vão chegando aí pra gente poder fazer a nossa análise de música. Mas primeiro, vamos ouvir a música, não é mesmo? Vambora. I need. What you need, Twan? What you need? I need the whole steady in the trunk. Put your phone down, let's get out the front. I got my eyes on the row in the front. The vibe is high, feet big blunt. The vibe is high, let the builder. Picking up from everywhere to Korea. 총각기보다 좀 키워. 흰색은 짧은 중간은 people. It's speaking in real life. 맞추면 따져 내려나게 하마. Campaign 좀더 가까이 와 skin to skin. I need somebody to body all of your body beside me. 다르게 손에 손 너와 나 we on and on. Yeah, sunrise but we don't go home. Somebody like you, eh? Somebody like you, oh. Somebody like you, eh? Somebody like you, somebody like you. It's so tight. I mean, no one side. I mean, 우리만의 그 style. I mean, we living the life. 두 눈을 감지 않은 내 밤. 솟구치는 결의 맘. Be a body. Could see a body. Or you read about it. I need somebody to body all of your body beside me. 다르게 손에 손 너와 나 we on and on. Yeah, sunlight boy don't go. Somebody like you, Eh, somebody like you, oh, somebody like you, eh, somebody like you, somebody like everybody like you, eh, somebody like you, oh, somebody like you, eh, somebody like you, somebody like everybody like you. I need the whole city in the trunk. Put your phone down, let's get all the fun. You at the side, the make it firm. E aí? Conseguiu identificar alguma coisa? Porque eu só berrei aqui mesmo e tá tudo certo. Gente, que música, olha. Toda arrepiada, ó. Eu fiquei tão com o coração quentinho quando eu escutei essa música pela primeira vez e tinha a parte do Arirang. Achei maravilhoso, gente, perfeito. Mas vamos lá.
Bom, nós temos muitas partes em inglês nessa música e, como vocês sabem, eu não faço análise da música do inglês, mas sim a música do coreano, né? Porque é aula de coreano, curso de coreano, então não faz sentido. Porém, eu vou trazer tradução pra vocês poderem pegar e tudo mais. Então nós temos eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Do que você precisa, Twin? Eu preciso. Do que você precisa? Eu preciso. Nossa, muito bom, né? Adoro. Vou fazer isso com minha mãe. Minha mãe adora quando eu canto a música traduzida pra ela. Ela, nossa, adora. Quase me dá como frigideira um dia desse, mas tudo bem. Então a gente tem essa parte. Outra parte. I need the whole stadium in the drum. Né? Preciso do estádio, que o estádio inteiro pule. Larga o celular. Vamos aproveitar ao máximo. Basicamente, querido, vamos licença na tua frente. Vamos baixar o telefone. Vamos curtir o show. Obrigada. De nada. Estou de olho na primeira fileira. A energia está lá no alto. Falando na real. A energia está lá no lado. Faça o lugar inteiro. A. BTE de todos os lugares para a Coreia. Nós temos aqui o 점, 갈, 키보드, 다, 점, 치, 워. Aqui nós temos o 총, que no caso aqui a gente poderia traduzir como arma de fogo, pistola. A 갈 vai ser um substantivo, né? Tá sublinhado em amarelo, tá um substantivo. Faca. Keyboard é teclado, keyboard, né? Que a gente pode fazer menção, por exemplo, ao teclado da música. E não do piano, que faz a melodia e tudo mais do teclado. Tá vai ser um advérbio, que a gente pode trazer como tudo, todos. 좀 vai ser um advérbio também, um pouco. Ele é a abreviação de 조금. Né? 조금 um pouco, aí temos 청. É um 청, né? Que é uma abreviação. A gente usa em situações mais informais. 치워 é o verbo tirar, remover, colocar para fora do caminho, que está conjugado no presente informal. Então, a gente pode traduzir essa frase como tire as armas, as facas e os teclados. Tire tudo isso, retire tudo. Na segunda frase, a gente tem 인생은 잘 봐. 등원은 피워. Nossa senhora, eu ia cantar muito bem. A 인생 vai ser aqui um substantivo que a gente traduz como vida, ok? Partícula de tópico. Por entonação que ele faz, que é curta. 잘 봐 é o verbo 잡다, que é o verbo ser curto, ser curta. Né? No caso, fazer menção, a vida é curta, basicamente. Vamos viver, galera! A gente tem aqui o 등원은 피워. 등호 vai ser aqui um substantivo que nós podemos traduzir como ódio, raiva, ira. No partícula de tópico, põe ênfase na ação que o ódio faz, de se esvaziar, de sair do corpo, de deixar vazio, ok? Está conjugado no presente informal o verbo pi워. Piudar seria esse verbo. Então, a gente poderia traduzir esse verbo como esvaziar, deixar vazio, abrir espaço. Então, traduzimos essa parte, essa frase, como a vida é curta. Esvazie-se do ódio. É maior pessoalmente, é maior que na vida real. É a parte em inglês, né? It's bigger in the real life. Terceira frase. Em coreano, nós temos 뭘 체면 다쳐 내려놔. 야 인마. 뭘 vai ser o pronome interrogativo o que com a partícula de objeto reduzida. Eu botei esse liu ali ao lado que faz menção à partícula de objeto reduzida, que a gente usa muito em linguagens informais. 체면 vai ser aqui um substantivo que nós traduzimos como honra, imagem social, dignidade, reputação. E nós temos o verbo 다쳐, que no caso é o verbo 다치다, que é o verbo questionar, considerar, ficar levando em conta. Então, a gente pode aqui fazer não vou dizer um trocadilho, né? Mas aquela questão, pra que você vai ficar se preocupando com a reputação, com a sua imagem? Vamos viver, a gente tá aqui pra viver, vamos aproveitar o máximo que a gente pode, porque a vida é curta. Seria nesse sentido. 내려놔 é o verbo 내려놓다, que é o verbo deixar de lado, largar, colocar para baixo. Deixa isso pra lá, deixa isso de lado. Ei, né? Esse a é uma interjeição que a gente usa pra chamar a atenção de alguém. Ya! O nome do curso é ya, não é à toa. E esse inma é um substantivo, e é até interessante a gente pontuar essa palavrinha, porque ela é uma forma de se dirigir a alguém informalmente. Tipo, cara, bro, mano. Seria uma coisa mais informal de se dirigir a alguém. A gente pode traduzir essa frase, né, como... Pra que ficar preocupado com a reputação? Por que ficar preocupado com a imagem? Por que ficar preocupado com a honra, com a dignidade? Deixa isso de lado, cara. Hop in, né? Entra aí, vambora, simbora, vamos embarcar nessa aventura. Aí, por último, a última frase coreana, nós temos o 좀 더 가까이 와
skin to skin. Chom, repetindo, vai ser aqui um advérbio, a forma abreviada do shogun, que é um pouquinho, um pouco. To vai ser o advérbio também, que nós traduzimos como mais. Kakai vai ser um advérbio que nós traduzimos como perto, mais perto. Wa vai ser o verbo vir ou dar, conjugado no presente informal. Então, chega um pouco mais perto, pele na pele, né? Skin to skin. Pele na pele. Aí ele fala pra simplesmente aproveitarem, ficarem perto, estar presentes, né, ali nesse momento e tudo mais. Então a gente tem aqui essa parte bonitinha. Vamos pra próxima. Eu tô detestando essa cadeira que tá fazendo nhec. I need somebody to body. All of your body beside me. Eu preciso de alguém corpo a corpo, corpo no corpo. Corpo pra corpo, a gente pode dizer dessas maneiras também. Todo o seu corpo ao meu lado. De um jeito mais simbólico também, pra dizer que a presença, sua presença está do meu lado. Ele quer a sua presença do lado dele. 저기 저 달에 닿게 선에 선. 저기 vai ser um pronome demonstrativo de lugar. A gente pode traduzir como aqui, ali. Aqui no caso vai ser 저기, porque vai estar longe de ambos, tanto o ouvinte quanto o falante. Cho vai ser um pronome demonstrativo puro que nós usamos quando algo ou alguém ou alguma coisa está longe de ambos, tanto alguém que fala quanto alguém que escuta, ok? Tal é lua, um substantivo. E partícula locativa que está marcando o local aonde um deslocamento vai acontecer, uma pessoa está ou existe, ok? Ataque vai ser um advérbio que a gente pode traduzir como de modo a alcançar. Um advérbio pequeno com uma tradução enorme, né? Maravilha. Son vai ser mão e partícula locativa, né? Que pode dizer algo estático também. Dizer onde algo está ou existe. Então, a gente poderia traduzir como de mãos dadas, mão na mão, por exemplo. Mão na mão até alcançar aquela lua lá. No, na, we on, and on. Yeah. No vai ser o pronome pessoal informal. Você, o a, conjunção aditiva que nós usamos nas palavras substantivos que terminam com vogal. É uma das formas que existe de uma conjunção aditiva. Na, pronome pessoal informal, eu. Então, você e eu juntos. Seguimos juntos, né? On and on, né? A gente sempre faz uma ação contínua, juntos, continuamos, sem parar, direto. Isso é nesse sentido. Sunrise, but we don't go home. O sol nasce, mas nós não voltamos pra casa. Então, literalmente, estamos aproveitando o máximo que a gente pode. Então, a gente tem aqui alguém como você, ya. Alguém como você, ó. Alguém como você, ya. Alguém como você, alguém como todo mundo gosta de você. Adorei esse trocadilho, achei maravilhoso. It's so time, né? Isso é muito intenso, isso é muito forte. Esse sentimento, essa questão, esse momento é muito forte. I mean, no, e sair. No, pronome pessoal informal, você, o a. Conjunção aditiva que nós colocamos a substantivos, que pode traduzir como e ou com, dependendo do contexto, ok? E vai ser partícula possessiva. Sair vai ser aqui um substantivo que nós podemos traduzir como relação, espaço, distância entre. Sair pode indicar o espaço ou a relação entre duas pessoas ou coisas. Então, a gente pode dizer, quero dizer, o que existe entre nós, entre mim e você. I mean, eu quero dizer. Uri mané que style. Uri, pronome pessoal. Formal, polido, nós. Nosso. Podemos traduzir dessas duas maneiras. Man vai ser a partícula apenas. Literalmente partícula apenas. Dá aquele ar de exclusividade. É a partícula que nós utilizamos que acrescenta uma ideia de exclusividade. E partícula possessiva. Que vai ser um pronome demonstrativo puro, que nós podemos utilizar em contextos onde a gente está querendo retomar algo que já aconteceu anteriormente, como fosse na imaginação. Ou usamos também quando aquele objeto, ser, coisa está próximo de quem ouve e não está perto de quem fala. Style, estilo. Então, a gente pode dizer que, quero dizer, esse estilo aqui é só nosso. I mean, we live in life, né? Então, quero dizer, estamos vivendo a vida. Tu vai ser o número nativo coreano reduzido, né? Seria tul, aqui vai ser tu. A gente pode fazer isso em linguagens número 2. Nun vai ser
um substantivo que vai ser olho ou neve. Aqui no caso não faz sentido ser neve, né? Tradução a gente vai ver qual a melhor palavra, a melhor tradução possível pelo contexto. Aqui no contexto pede olho. E partícula de objeto. Aqui no caso está indicando para não fechar os dois olhos. Não vamos fechar os dois olhos. Seria nesse sentido, já que come vai ser ali a raiz do verbo cantar, que é o verbo fechar. Que a gente usa principalmente para abrir e fechar coisas. Olho, boca, nesse sentido, ok? Tian vai ser ali uma forminha frasal da negação. Tian tá. E esse vai ser um sufixozinho temporal de futuro. Então, a gente pode traduzir como não vamos fechar nossos olhos, não vamos fechar os dois olhos nessa noite. E vai ser um pronome demonstrativo puro, esse que nós usamos para quando algo ou alguém está próximo de quem fala. Bam, noite. Aqui no caso, ou nós, castanha. Mas aqui no caso, essa castanha não faz sentido. Então a gente pode traduzir essa frase como essa noite, não vamos fechar os dois olhos. 솟구치는 결의의 마음. 솟구치는 vai ser aqui um verbo adjetivado. O verbo em questão é 솟구치다, que é o verbo jorrar, subir intensamente, irromper, elevar-se, ok? Que está adjetivado. Então, que jorra, que irrompe, que eleva-se. Kyore. Aqui é um substantivo e é uma palavra muito interessante, porque ela significa povo, nação, comunidade, etnocultural, povo coreano. E uma curiosidade é que pode carregar uma ideia de povo como comunidade de origem e cultura. E aparece em contextos relacionados à identidade coreana. Então a gente usa muito como traduzir como povo, mas voltado para o povo coreano. E partícula de posse. Maam, coração, sentimento, mente. Então a gente pode traduzir como o sentimento do povo coreano que transborda, que jorra, que é sentido. Be about it, be about it, be about it. Viva isso, viva isso, viva isso. You could see about it or you read about it. Você pode ver isso por si mesmo ou simplesmente ler sobre isso. Ele tá falando essa questão sobre a cultura do povo coreano, porque essa música, de fato, ali fala da presença deles, internacionalmente falando, como coreanos. Não só por ter voltado do exército, ter voltado com um álbum enorme, mas como pessoas que têm uma origem, têm uma cultura muito, 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 muito bem presente no seu dia a dia. Mas essa música traz esse significado não só além de body to body, eu quero corpo a corpo, quero estar aqui presente, corpo no corpo, quero estar aqui vivendo isso, sentindo isso. Não necessariamente por eles, aquilo que eu falei, não terem voltado do exército, terem voltado ali com um álbum depois de muito tempo, mas justamente por causa dessa presença internacionalmente falando da cultura coreana em si. Não é à toa que a gente tem uma parte da própria música que eles colocam ali uma música tradicional pro povo, porque diz ali sobre suas raízes, sobre da onde vieram e tudo mais. Então essa música não só fala sobre estou aqui querendo que vocês prestem atenção em mim, mas como eles como coreanos. Minha cultura está aqui, minha cultura existe. Observe-me. Leia sobre isso, estude sobre isso, saiba mais sobre mim. Seria nesse sentido, sabe? Mas não só como BTS, mas como coreanos que são. Achei maravilhosa essa música, gente. Perfeita. Essa parte repete, ok? Então, eu preciso de alguém, corpo a corpo, todo o seu corpo ao meu lado, de mãos dadas, até alcançar aquela lua lá. Eu e você continuamos sem parar. O sol nasce, mas nós não voltamos para casa. Alguém como você e alguém como você e repete essa parte bastante. Chegamos então na parte que os alunos pediram muito, queriam muito falar sobre, que é a parte do arirang, que é uma cantiga antiga, tradicional, que remete muito o espírito coreano. Arirang, arirang, ariyo. 아리랑 고개로 넘어간다. 나를 버리고 가신 님은 진리도 못 가서 발표한다. Então a gente tem aqui arirang, arirang, arirayo. Vamos lá. Arirang, no caso, é a música, não tem uma tradução para.
É uma música que não é só uma música, virou um estilo, né? Que temos várias músicas no estilo arirang, que é o estilo tradicional coreano de música, né? Esse yo, que é um sufixo que a gente colocamos nas substantivos que termina com vogal pra polidez. Arirang, novamente, um substantivo. A koke vai ser um substantivo que nós traduzimos como passagem. Porém, é uma palavra muito interessante que pode significar uma passagem ou um caminho sobre uma montanha. Então, fala sobre essa dificuldade. O arirang, a passagem do arirang pela montanha. Uma coisa assim, sabe? Uma coisa mais folclórica também envolvida. Ro, a gente tem aqui a partícula de meio. Nomokanda vai ser o verbo. Nomokada, que é o verbo passar por outro lado, atravessar, ir além, que está conjugado no presente plano. E é muito usado em formas poéticas. Essa parte da música é uma parte muito poética, porque conta ali um conto da travessia da Coreia, né? Dessa montanha que eles tiveram que passar, de dificuldades da história, da sociedade coreana ao longo das eras, para se firmar como seres e não esquecerem das suas origens, sabe? A na vai ser o pronome pessoal informal eu, rir, partícula de objeto. Pori vai ser a raiz do verbo poridar, que é o verbo abandonar. Go, a conjunção aditiva e. Kashi는, ka vai ser a raiz do verbo ir. Esse shi é o sufixo honorífico que a gente usa para deixar a fala mais respeitosa. E esse nin vai ser o sufixo de advérbio. No caso, a gente vai traduzir como que vai. Nima aqui é uma palavra muito interessante porque a gente usa, podemos traduzir como pessoa amada Senhor. É uma forma respeitosa e poética. A gente usa muito nim no final de certas palavras para torná-la mais respeitosa. Por exemplo, somsenim, nunim, hyungnim. Esse costume de colocar nim no final das palavras para deixar uma forma respeitosa. Então, a pessoa que me abandona e que vai embora, né? Esse nim, essa pessoa que vai embora e me abandona. Essa pessoa pode ser uma ideia, pode ser um posicionamento, ou até mesmo alguém que está expandindo para levar a palavra, levar ali a cultura coreana, expandir para outros locais, né? A gente sabe que essa parte do arirang tem ali, de fato, uma história por detrás, né? Pelos 7 coreanos que desbravaram, saíram da Coreia e foram para as Américas para cantar, para trazer aí a cultura coreana, para dizer, oi, olha, estamos aqui. Então, basicamente, essa música fala sobre isso, bari to bari, eu estou aqui corpo no corpo, corpo a corpo, para poder passar para você a minha cultura. Partícula de tópico. Então, a pessoa que me abandona e que vai embora. Shinrido mot kaso 발표난다. Shi é um número. Si no coreano, 10. Ri vai ser um contador de distância que nós não usamos mais na atualidade. É um contador antigo. A gente vê sendo usado mais em livros de época, livros antigos, canções, poesias, contos, cantigas. To vai ser a partícula aditiva, né? Pode ser também, até mesmo. Mot vai ser o advérbio da incapacidade. Ka, tá aqui a raizinha do verbo ir. Só, que tá ali sublinhado, vai ser a conjunção explicativa. Por isso, logo, entretanto. Palpyeong vai ser aqui, na verdade, palpyeonada vai ser uma expressãozinha que tá reduzida, né? Vocês tá juntinha, né? Porque se fosse falar normalmente seria 발표를 난다, né? 발표난다. Aqui no caso, 발표 vai ser doença no pé, problema no pé, dificuldade de caminhar. E 난다 vai ser o verbo surgir, aparecer, que está conjugado no presente plano, no presente neutro, né? Então, é incapaz de chegar a 10 ri. Esse ri é distância, né? A gente traduz como ri. Por isso, seus pés vão adoecer. Então, aqui basicamente a gente tem ali essa questão da expansão da cultura, de honrar aquilo que você é, mesmo à distância, né? Não deixar de ser aquilo que você foi destinado a ser. E faz muito sentido ser colocado num álbum desse, gente. Eu fiquei, nossa, quando eu vi essa parte, eu fiquei, nossa senhora. Quando eu escutei Arirang pela primeira vez, nossa, eu chorei horrores. Porque dá pra sentir esse orgulho, né, de ser da sociedade, da história que eles têm, da cultura, que não foi apagada pelos anos de invasões, de guerras que teve no seu próprio território. Isso é uma coisa
que eu fico completamente encantada, porque tinham tudo pra não existirem, e existem, sabe? Então, eu sou meio suspeita pra falar porque eu gosto muito dessa parte. Então, a gente tem aqui o final da música. Então, eu preciso que o estádio inteiro pule. Larga o celular, vamos aproveitar ao máximo. Eu estou de olho na primeira fileira. A energia está lá no alto. Falando a real. A energia está lá no alto. Faço o lugar todo rei. Então, se temos aqui o meu surtinho, né, de fã de K-pop, de BTS, que acompanha desde 2017, onde nós fizemos a análise dessa musiquinha, fizemos a tradução, e a gente tem aqui agora a parte da tradução inteira da música. Então, eu preciso. Do que você precisa, irmão? Eu preciso. Do que você precisa? Eu preciso. Eu preciso que o estádio inteiro pule. Larga o celular, vamos aproveitar ao máximo. Estou de olho na primeira fileira. A energia está lá no alto. Falando real, a energia está lá no alto. Faça o local todo, ei. BT1, de todos os lugares para a Coreia. Tire a arma, as facas, os teclados, tudo isso. A vida é curta, esvazie o ódio. É maior pessoalmente na vida real. Para que ficar preocupado com reputação? Deixa isso pra lá, cara. Entra aí, chega mais um pouco, mais perto. Eu preciso de alguém corpo a corpo, todo o seu corpo ao meu lado, de mãos dadas até alcançar aquela lua lá. Você e eu continuamos sem parar. O sol nasce, mas nós não vamos pra casa. Alguém como você. Alguém como você, ou alguém como você, né, tudo mais. Todo mundo gosta de você. É muito intenso, forte, quero dizer. O que existe entre nós, quero dizer. Que esse estilo que é só nosso, quero dizer. Estamos vivendo a vida. Esta noite não vamos fechar os dois olhos. Os sentimentos do povo coreano que transbordam. Viva isso, viva isso, viva isso. Você pode ver isso por si mesmo ou simplesmente ler sobre isso. Eu preciso de alguém corpo a corpo. Todo o seu corpo ao meu lado, de mãos dadas até alcançar aquela lua lá. Você e eu continuamos sem parar. O sol nasce, mas nós não vamos pra casa. Alguém como você. Alguém como você, alguém como você, repete isso, todo mundo gosta de você. Arirão, arirão, arirão. Passo pela passagem de Arirão. A pessoa me abandona e que vai embora, incapaz de chegar a 10 ri. Por isso, seus pés vão adoecer. Preciso que o estádio inteiro pule. Largue o celular, vamos aproveitar ao máximo. Estou de olho na primeira fileira. A energia está lá no alto. Falando a real, a energia está lá no alto. Faça tudo, rei. Ai, essa música é maravilhosa. Uma coisa muito interessante é que essa questão do seus pés vão adoecer, né, que é o Palpionantá, ele aparece como uma espécie de maldição também. Tipo assim, de você, não trair as suas origens, porque você traindo suas origens, seus pés vão doer. Você não vai conseguir andar mais, porque você não vai deixar de ser aquilo que você é, que você nasceu pra ser. Ou uma brincadeira tradicional, uma brincadeira bem estranha, né, mas temos aí essa questão, ok? Aí, gente, sou apaixonada por essa música. Uma das músicas do álbum que eu gostei bastante. E, bom, já pontuei, né, na parte do Arirão, minha observação sobre essa música. Toda bonitinha, que eu achei o máximo incrível. Nossa, olha, incrível. E aqui a gente tem, então, os verbos, porque eu não seria uma professora de coreano se não perturbasse em relação aos verbos, não é mesmo? Então, nós temos esses pouquíssimos verbos presentes, ok? Verbos que estão na sua forma de verbos, verbos que estão adjetivados, que estão adverbiados, verbos que vão estar na sua raizinha verbal com alguma conjunção. Todos eles aqui bonitinho, por gentileza, tirem um print, anotem. Tem uma listinha de verbos, vocês vão me agradecer, ok? Vai ser algo incrível na vida de vocês, pode ter certeza, porque existem muitos verbos em coreano. E temos alguns verbos que podem ter várias traduções possíveis. Então é legal vocês terem, para vocês não acabarem se confundindo com o uso da internet e às vezes ficar sem entender muito bem por que aquela palavra tá ali, aquele texto, aquele verbo tá ali, se não faz sentido. Será que ele tem outra tradução? Por exemplo, o verbo tentar me persegue. O verbo tentar me persegue de um jeito, de uma maneira que só. Mas que estamos aqui. Finalizando então mais um videozinho. 여러분 진짜 감사합니다. 그럼 다음에 봐요. Ok? Então ficamos por aqui. Caso tenha alguma questão, alguma dúvida, questão, curiosidade com a música, algo não tenha ficado claro, comente aqui nos comentários que eu vou lhe ajudar com todo amor e carinho. 맞아? 그럼 안녕히 가세요. 안녕.